Vamos lá então. Não pode experimentar das riquezas do reino aqueles que não querem viver no reino do rei. Não pode experimentar uma vida nova quem não decide abandonar formas antigas. Não pode experimentar novos níveis quem não decide deixar para trás degraus antigos. Estão comigo? Amém? Ok, olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês já gostam de olhar cidades lindas? Alguém gosta de olhar no Instagram aqueles reels de cidades maravilhosas, com aqueles lagos de uma cor que você tem que ir pesquisar para ver se é verdade, se aquilo não é Photoshop. Sabe aquelas cidades perfeitas? E aí você ouve falar da segurança da cidade e que todos podem viver livremente porque não tem criminalidade na cidade, que as escolas são maravilhosas. Vocês já ouviram falar disso? Quantos gostam de gastar tempo olhando essas coisas e sonhando, Deus, eu quero isso para Balneário Camboriú, para Itajaí, para Itapema? Quantos gostam de ver essas coisas? Sabe, eu amo ver cidades assim que parecem ser perfeitas, cidades tão harmoniosas, não são apenas lindas, não são apenas belas, mas tem tudo de bom lá. Parece que o salário é melhor, as pessoas são mais bonitas, a comida é mais gostosa, parece que o recurso é abundância. Deixa eu mostrar aqui para vocês umas fotos dessa que eu separei, das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ver. Claro que cada um tem o seu gosto, né? Tem o time aí do pessoal que gosta de uma cidade com neve. Quem é do time da neve? Ok, é até vocês morarem lá, né? Brincadeira, você pode gostar do que você quiser. Quem é do time da cidade de praia, gosta de cidade de praia? Eu esperava, né? Ok, e essas cidades assim são aquelas cidades que me cativam o coração, que eu digo, meu Deus, que coisa mais linda. Eu amo ver cores assim, esses barcos e água. E tem uma cidade que eu vi esses dias que as pessoas terminam o trabalho, terminam o expediente, e para voltar para suas casas, as casas são no meio de alguns canais, tudo retinho, tudo direitinho, perfeito, e para voltar para suas casas, ao invés de voltar caminhando, elas se jogam na água e vão boiando até em casa. Quantos viram também esse vídeo? Viram esse vídeo? Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Agora, sabe, nós podemos ir em cidades como essa, nós podemos viajar, podemos turistar por aí, e eu amo também ser turista, né? Que nem aquele videozinho que tem do menino, a mãe perguntando pro menino, meu filho, o que você quer? Bem pequenininho, o que você quer ser quando crescer? Ele pensa assim, ele diz turista. Eu disse, ótima decisão, maravilhoso, é uma profissão maravilhosa ser turista. Mas sabe, nós chegamos em cidades assim, e as pessoas começam a dizer, não, aqui é assim, a educação é de graça, e é altíssimo nível. Aqui as escolas são assado, aqui a saúde pública é maravilhosa, aqui o recurso é em abundância, aqui não tem desemprego. Aqui você fica olhando aquilo e dizendo, meu Deus, que coisa mais linda, e você como um turista fica olhando para essa cena que nós estamos olhando aqui, dizendo, meu Deus, que coisa mais linda. Mas sabe de uma coisa? O fato de você ver essa cidade, ver coisas assim, não te faz experimentar essa cidade. Porque um turista não experimenta a totalidade que uma cidade tem para dar, sim ou não? Um turista mal e mal pode enxergar, pode conhecer, provar um pouquinho da comida, mas ele não consegue experimentar completamente o que é fazer parte daquela cidade. O título da minha mensagem hoje é: ver é bom, viver é melhor. Ver é bom, viver é melhor. É por isso que eu abri a mensagem de hoje com essas 3 frases. E uma delas diz: não se pode experimentar uma vida nova quem não decide abandonar formas antigas. Ou não se pode desfrutar das riquezas de um rei quem não decide viver no reino do rei. Não se pode experimentar novos níveis quem não decide deixar para trás degraus antigos. Eu não tenho maneira de experimentar tudo que uma cidade tem para dar, nas suas formas, na sua administração, nas suas leis, nas suas regras, a não ser que eu decida viver naquela cidade, ou me tornar um cidadão daquele lugar, ir para um outro lugar e realmente fazer vida ali. Quantas pessoas estão aqui, quem sabe, que não são daqui e vieram morar aqui? Ok, muito bom. Agora, só aqueles que vieram morar aqui depois de ter vindo uma vez e ter dito, eu nunca mais volto aqui.
E ficaram. Vieram para visitar e ficaram. Quantos? Ok. É isso que eu estou falando. Nós viemos para visitar, olhamos, meu Deus, que cidade linda, que cidade maravilhosa. Realmente nós vivemos um lugar abençoado por Deus, mas decidiram dar um passo a mais e decidiram viver nessa cidade. Decidiram, alguns que mudaram de estado, decidiram pagar os seus impostos nessa cidade, decidiram viver completamente debaixo das regras e das leis dessa cidade. Decidiram viver o que é a escola nessa cidade, a saúde nessa cidade. Somente pessoas que vivem de fato em um lugar podem experimentar o que de fato, a totalidade daquele lugar. Eu quero ler um texto com vocês. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Sabe, esse texto é um dos textos que mais me chamou a atenção na palavra de Deus, porque Jesus encontra esse homem chamado Nicodemos. Alguém grávida aí? Alguém conhece uma grávida? Olha, um bom nome, Nicodemos. Esse encontro com esse homem não era um homem qualquer, esse homem era um homem especial. E a verdade é que ele aparece por 3 vezes na palavra de Deus, ele aparece por 3 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, e ele era uma pessoa que aparentemente amava Jesus. Ele era uma pessoa que amava e reconhecia o ministério de Jesus, uma pessoa que, por mais que não fizesse parte dos seus seguidores mais próximos, estava com Jesus. Nicodemos aparece nessa conversa. Depois Nicodemos aparece, como que eu posso dizer, defendendo, por assim dizer, Jesus de Pilatos, quando Jesus está sendo julgado antes de ser crucificado e morto. E depois Nicodemos aparece de novo comprando um perfume, alguma coisa muito cara para embalsamar o corpo de Jesus depois que Jesus morre. E nesses 3 cenários, mas nesse momento é a primeira aparição, o primeiro relato que a Bíblia nos mostra a respeito de Nicodemos e Jesus. Deixa eu te falar, Nicodemos acreditava em Jesus. Nicodemos acreditava que Jesus havia sido enviado por Deus à terra. Nicodemos acreditava nisso por causa dos milagres que Jesus fazia. Inclusive o texto que nós vimos diz exatamente isso. Olha, o Senhor é o enviado de Deus, porque ninguém pode fazer tais milagres se não for enviado por Deus. Não tem como. Então, Nicodemos estava dizendo a sua declaração pública a respeito de Jesus. Estão comigo? Sim. Quantos estão com sono? Ok. Olha que eu mando ligar umas luzes aí em vocês, hein? E por declarar isso a Jesus, Nicodemos estava dizendo o que ele acreditava, o que de fato ele acreditava. Só que depois de Nicodemos fazer essa declaração, Jesus responde Nicodemos de uma forma completamente inusitada. É como quando alguém vem, ou você vai elogiar alguém, e ao invés da pessoa dizer muito obrigado, que bom, ou alguma coisa assim, você dá uma resposta que ninguém está esperando. O que Nicodemos está dizendo para Jesus Jesus, eu acredito que você é o Messias, enviado por Deus, você é o cara que nós estávamos esperando. E Jesus, ao invés de responder Nicodemos e dizer, Nicodemos, que bom que você entendeu isso, assim como disse para Pedro, disse, olha, isso foi te revelado pelo Espírito Santo. Jesus, ele declara outra coisa, ele diz, olha, quer saber de uma coisa, Nicodemos? Deixa eu afirmar uma coisa para você, ninguém, absolutamente ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos diz, como é que é? O que a gente está falando aqui mesmo, Jesus? Do que a gente mudou o assunto mesmo?
Eu estou dizendo que você é de fato o Messias, o enviado por Deus, aquele que nós estávamos esperando. E tu está me dizendo que não dá para ver o reino de Deus se não nascer de novo? Desculpa. E eles começam com uma conversa meio esquisita. E Jesus continua a conversa e dá a segunda declaração para Nicodemos. Nicodemos, deixa eu te falar mais. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer do Espírito. O que Jesus está querendo dizer aqui? Deixa eu fazer apenas um parênteses a respeito disso. Nós estamos falando a respeito de reino de Deus. Quantos ouviram Jesus dizer reino de Deus? Estão comigo? Reino de Deus. Sabe, muito se fala a respeito do reino de Deus, e eu quero aproveitar esse momento muito rápido para esclarecer a respeito do reino de Deus. O reino de Deus sempre existiu. Se você ler Salmo 145, versículo 13, você vai ler o seguinte: o teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Eu não sei se você sabe, mas aquilo que é eterno nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Ele sempre existiu, ele existe e ele continuará existindo. O reino de Deus é eterno. Se o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é onde a vontade de Deus é expressa na sua totalidade, é onde Deus governa sobre tudo, é onde todos desfrutam de segurança no seu reino, é onde todos recebem provisão do seu reino, onde a vontade do rei é o que mais dá prazer àqueles que vivem no reino de Deus. Sabe, muitos de nós às vezes, a igreja de Cristo às vezes confunde aquilo que nós estamos fazendo na terra, e nós dizemos, às vezes é um jeito de falar: ei, vamos construir o reino de Deus. Eu já falei muito sobre isso, nos ajudem a construir o reino de Deus. Ei, o reino de Deus não precisa ser construído, ele não depende de mim e de você. Deus é o reino de Deus, ele tem o reino nas suas mãos, ele já existia antes de mim, antes de você, ele existia antes da raça humana existir, ele sempre existiu, porque o reino de Deus é eterno. O reino de Deus nunca tem fim. A nossa força não constrói o reino de Deus, a nossa força não faz aumentar o reino de Deus. O próprio rei é quem se ocupa disso. É o próprio rei que se ocupa da construção do reino dele. A força do reino está baseada na força do rei. Agora, eu e você somos chamados para edificar a igreja de Cristo. E há uma grande diferença. A igreja de Cristo faz parte do reino de Deus. Mas a igreja de Cristo não é o reino de Deus. O reino de Deus é algo maior. O reino de Deus é onde a sua vontade plena habita. O reino de Deus é onde a segurança daqueles que vivem está. O reino de Deus sempre existiu, sempre existirá e nunca terá fim. Eu e você somos chamados para construir a igreja de Cristo, porque foi sobre isso que Jesus prometeu, quando ele disse: eu construirei, eu edificarei as minhas comunidades. Não. Eu edificarei movimentos culturais. Não. Eu edificarei ondas de avivamento. Não. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós precisamos entender que nós fazemos parte da igreja de Deus. Pessoas que são chamadas a construir a igreja de Deus. Mas vamos voltar para Nicodemos, porque é ele que importa agora. Fecha parênteses. Sabe, o nome Nicodemos, ele significa literalmente conquistador do povo. Conquistador do povo. Por isso que eu disse que era um bom nome para um filho. Nicodemos significa conquistador do povo. Sabe, Nicodemos, ele não era uma pessoa comum, como eu falei para vocês antes. Nicodemos era um príncipe judeu. Ele não fazia parte apenas do grupo dos fariseus, que era um grupo político-religioso, mas Nicodemos também era um príncipe da realeza dos judeus. Ele fazia parte da linhagem real, ele tinha autoestima, pessoas acreditavam e conheciam. Obrigado, meu querido, eu tenho uma garrafinha aqui, mas obrigado pelo copo. Valeu, obrigado. Nicodemos era conhecido pelas pessoas, as pessoas amavam Nicodemos, era uma pessoa de autoestima, era um príncipe judeu. É por isso que Jesus fala: você que é líder dos judeus. Isso é ser líder dos judeus, fazia parte desse partido político dos fariseus, que na sua grande maioria não gostavam de Jesus, não amavam o que Jesus fazia, na verdade odiavam o discurso de Jesus e tudo que Jesus representava. Mas Nicodemos, ele era adepto de Jesus. E para entender o que está acontecendo aqui, vamos lembrar um pouquinho a respeito do ministério de Jesus. Vocês estão comigo?
o início do ministério de Jesus é maravilhoso, porque antes de Jesus começar a fazer os seus sinais e suas maravilhas, Jesus vem antes dele, João Batista, o primo de Jesus. E João Batista, ele vem anunciando e dizendo: olha, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se disso, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mas quando Jesus chega e vai começar o seu ministério, ele não começa a pregar assim. A Bíblia diz que a pregação de Jesus era: arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. Arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. Jesus está dando o caminho para entrar no reino de Deus. Jesus está dando o caminho, a estrada que vai levar em direção ao reino de Deus. O reino de Deus não está mais perto, ele já chegou, porque Jesus é a personificação do reino de Deus na terra. Ele é a prova viva de que o reino de Deus chegou. Vocês estão comigo? Sabe? Mas a verdade é que é por essa resposta até um pouco dura. Por que essa resposta até um pouco dura de Jesus para Nicodemos? A declaração de Nicodemos era justamente essa: Jesus, eu vejo em você que através de ti o reino de Deus já chegou. Eu vejo que você é a pessoa que nós estávamos esperando. Jesus está dizendo de fato o seguinte: Nicodemos, você é mestre desse povo, você é líder desse povo, você conhece a lei de Deus, você ensina as pessoas, você lidera as pessoas na vontade de Deus, mas você ainda não vive na totalidade do reino de Deus. Lembrem lá do começo das cidades: ver o reino não é o mesmo que viver no reino, são coisas diferentes. Ver o reino te faz se maravilhar com a beleza do reino, te faz almejar o reino, te traz a beleza de tudo que ele pode te dar, te faz chorar de alegria por algo tão belo. É como quando você vai de férias a uma linda cidade com lagos, piscinas naturais, pessoas bonitas, educadas, com escolas que funcionam, tudo de bom, comida boa, mas não é a mesma coisa você visitar do que você viver na cidade. É completamente diferente. A cidade perfeita, ela só vai ser perfeita para aqueles que vivem nela. Só vai poder experimentar o reino de Deus aqueles que decidem viver no reino de Deus. Agora, viver no reino de Deus é poder viver a totalidade daquilo que Ele tem para nós. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, você de fato está vendo o reino de Deus, mas eu estou te convidando agora para viver o reino de Deus. Talvez você pode estar muito confortável aí na sua cadeira pensando: eu vivo o reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. E a pergunta hoje é: será? Será que é isso mesmo? Porque ver não é o mesmo que viver. São coisas diferentes, são ações diferentes. Quantas pessoas vivem a vida completamente presas naquilo que vem, mas não conseguem avançar para viver? Não conseguem deslanchar para conseguir viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós. Sabe, ver nos faz vislumbrar, mas entrar no lugar nos faz experimentar. E são coisas diferentes. Muitas vezes nós, enquanto cristãos, ou quem sabe ainda não cristãos, nós vivemos presos em querer ver promessas de pessoas acontecerem, promessas de Deus acontecerem na nossa vida, e nós apenas estamos vendo promessas acontecendo. Nós estamos cheios, os olhos cheios de promessas, de vendo promessas, mas nós precisamos viver as promessas. A vontade de Deus para nós não é que nós sejamos como um turista que vai de passagem em algum lugar, fica emocionado pelas belezas naturais do lugar, fica emocionado pelas belezas administrativas do lugar, fica emocionado e empolgado por tudo de belo que vê, tira uma selfie naquele lugar para enviar para sua família, para mostrar para sua família, mas logo volta para sua casa e volta a viver tudo de novo que vivia. Nós não somos chamados por Deus para isso. Deus nos quer dentro do seu reino. Deus nos quer como um cidadão, não de uma terra apenas física, apenas palpável, mas Deus nos quer dentro do reino que é uma realidade espiritual, dentro do reino que é uma realidade de vida. É uma forma nova de viver, é uma forma diferente de pensar, é uma forma diferente de agir. Não há forma de viver as coisas boas do reino de Deus se nós não decidirmos parar de apenas ver e entrar para viver. É para isso que Deus nos chama. Nós olhamos às vezes de fora para o reino de Deus, nesse lugar onde não tem choro,
onde Ele governa sobre tudo, onde há justiça, onde todos desfrutam de segurança do reino de Deus, onde todos têm provisão que precisa. Mas nós ficamos apenas vendo, e nós olhamos para outras pessoas, outros amigos, outros irmãos, e dizemos: por que eles estão vivendo e eu ainda não estou vivendo? A maravilhosa comparação que todos nós temos como inimigo das nossas almas. E nós olhamos para o lado e dizemos: olha lá, ele está vivendo já o meu sonho. Quantos não pensaram isso ainda? Se não pensar, você vai pensar. É o meu sonho. Olha lá, meu amor, é o carro dos meus sonhos, é a casa dos meus sonhos, é o emprego dos meus sonhos, é a vida dos meus sonhos, é o relacionamento dos meus sonhos, é a forma de liderar dos meus sonhos. Olha lá, Deus quer que nós paremos de apenas olha lá e dizer: Deus, eu vou dar um passo para entrar, eu vou tomar as decisões que eu tenho que tomar, porque eu quero deixar de apenas ver, eu quero começar a experimentar as maravilhas do teu reino. Só que deixa eu te falar, para isso nós precisamos mudar, a nossa mente precisa mudar. Quais são as promessas de Deus para a sua vida, que você está apenas vendo, mas você precisa começar a viver? O que você enxerga hoje na sua vida, que você diz: eu não queria mais viver isso, eu quero viver outra coisa, eu quero viver um coração cheio de fé, mas eu estou vivendo uma falta de fé, eu quero viver dias alegres, mas eu estou vivendo angústia por nunca alcançar estabilidade na minha família. Eu queria ser uma pessoa livre, mas todas as semanas os vícios me prendem, um ou outro, ou muitos. Eu queria estar vivendo uma vida de amor, de afeto. Eu queria ter encontrado uma pessoa que me ame, que eu possa amar ela. Eu queria poder estar vivendo um sonho na minha família, uma paz na minha casa. Mas a única coisa que eu vivo é falta de amor, é falta de afeto, é destruição, é brigas. Quais são as coisas que você precisa parar de apenas ficar olhando para os lugares que você gostaria de viver e deixar de ser um turista e passar a ser um residente? Ei, atenção, há coisas na nossa vida que nós vivemos por decisões erradas, não tem nada a ver com Deus. Há coisas que nós tomamos de decisão, há decisões erradas que nós tomamos na nossa vida, que vão nos levar inevitavelmente a viver dias ruins, dias difíceis, porque essa é a lei da semeadura, é a lei da vida. Aquilo que nós plantamos, não tem maneira de não colher. O tipo de semente que nós plantamos, nós somos obrigados a colher na vida. Ou quantos já não falaram, ouviram frases como: tudo na vida tem volta. Isso é a lei da semeadura, não tem como escapar. Se você tomou uma decisão errada, você vai ter que pagar por aquela consequência daquela decisão errada. É assim que funciona. Agora, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo aos dias de glória, aos dias futuros em que você apenas está recebendo de Deus e dizendo: Deus, essas promessas são maravilhosas, mas eu preciso entrar para essas promessas, eu quero começar a viver essas promessas. Eu não quero mais apenas ver o reino de Deus, mas eu quero viver nele. Então aqui vão 2 conselhos práticos para quem quer viver o reino de Deus e as suas promessas. Tem alguém aqui que quer viver o reino de Deus e as promessas dele para a sua vida? Tem alguém aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a mudar a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso passado, porque a forma como nós nos relacionamos com o nosso passado muitas vezes determina para onde nós estamos indo ou até onde nós vamos chegar. Ei, deixa eu te falar que mágoas antigas vão te manter na zona do ver, e você precisa sair da zona do ver. Nós precisamos sair da zona do ver. Eu quero sair da zona do ver. Eu quero entrar na zona do viver. Eu quero entrar na zona do experimentar. Eu quero experimentar a glória de Deus na sua totalidade. Eu quero experimentar a igreja de Deus na sua totalidade. Eu quero experimentar a generosidade de Deus na sua totalidade. Eu quero sair da zona do ver para entrar na zona do viver. Quantos querem também? Ei, mas às vezes mágoas antigas vão te manter, vão te segurar na zona do ver. Essa semana entrou uma pergunta, acho que para Débora, e a pergunta era: Deus não abençoa quem não perdoa? Deus não abençoa quem não perdoa? Deixa eu tentar esclarecer isso aqui de uma forma muito prática. Quando eu perdoo quem me ofendeu, Deus perdoa o que eu lhe ofendi. É a oração do Pai Nosso: Deus, me perdoa as minhas ofensas para ti,
assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. É uma consignação, é uma coisa depende da outra. Perdão tem a ver com perdão, perdão tem a ver com bênção. Deixe claro isso na sua mente. Quando eu perdoo quem me ofendeu, Deus vai perdoar aquilo que eu lhe ofendi. Agora, Deus abençoa sim filhos que não perdoam. Deus também pode abençoar filhos que não perdoam. Deus pode mandar as bênçãos para pessoas que não conseguem entregar e liberar perdão. A questão não é aqui. A questão é que filhos que não perdoam não conseguem viver a bênção enquanto não perdoarem. Deus está pronto, a bênção está ali, está na mão dele, está dizendo é tua já. É como se ela já estivesse com você, no seu bolso, no seu carro, na sua casa, na sua família, esperando só para ser ativada, para ser ligada, um botão de liga. Ela está desligada, ela está em stand-by. Por quê? Porque você não tem maneira de viver as bênçãos que Deus te dá enquanto você não libera perdão, enquanto mágoas antigas te prendem no teu passado. Não dá para andar para frente preso com uma corrente no pé. Não dá, não tem como viver. Então de que adianta ver a bênção de Deus se eu não consigo viver ela? De que adianta nós vermos aquilo que Deus é capaz de fazer, se eu não sou capaz de estar pronto para viver aquilo que Deus é capaz de fazer? Eu quero estar pronto para que Deus possa fazer em mim aquilo que Ele pode fazer. Mas isso muitas vezes depende de mim também e não tanto de Deus. Aquilo que outros te fizeram, aquilo que você fez para pessoas, aquilo que você foi ofendido, aquilo que te ofenderam, você precisa cantar a música da Frozen. Deixa aí, não te pertence mais. Isso apenas te prende como uma corrente, prende o calcanhar e não te permite andar para frente. Sabe de uma coisa? Aquilo que os outros nos fazem é responsabilidade dos outros. Agora, aquilo que eu faço com aquilo que os outros me fizeram é minha responsabilidade. Não é responsabilidade do outro. Ou seja, aquilo que ele me fez é responsabilidade dele. Quem tem que pedir perdão é ele, é entre ele e Deus. O arrependimento tem a ver com ele, a vida próspera tem a ver com ele e Deus. Ele que tem que se resolver. Agora, o que eu faço com aquilo que me fizeram é minha responsabilidade, porque está no meu coração. E isso é minha responsabilidade com Deus. Sabe, muitos de nós às vezes amamos a Jesus, estamos aqui, queremos viver as bênçãos dele, mas estamos presos em coisas pequenas do passado. E Deus está dizendo: ei, eu tenho um futuro lindo para ti, eu tenho coisas novas para ti, mas você precisa decidir abrir mão dessas mágoas antigas. Solta esse negócio não vai te permitir viver. Somos adultos, mas às vezes a verdade é que vivemos como crianças que não perdoam, crianças que não querem perdoar, crianças que seguram as suas mágoas. Quando mágoas antigas não são perdoadas, nós não conseguimos viver o melhor de Deus. Mas quando mágoas antigas são perdoadas, eu sou autorizado pelo céu a sair da zona do apenas ver e entrar na zona do viver, na zona do experimentar. É desse jeito que funciona o reino de Deus. Ele é diferente. Ah, mas foi ele que me fez alguma coisa má. Ok, é aquilo que eu disse. Aquilo que ele te fez é a responsabilidade dele. Mas aquilo que você está vivendo com aquilo que ele te fez é sua responsabilidade. A vida é sua, não é a vida dele. O futuro é seu. As experiências são tuas. Deus está te convidando a fazer parte do reino dele, a viver no reino dele. Nós podemos fazer parte do reino de Deus e não viver o reino de Deus. Caramba! Quando nós vivemos olhando para mágoas do passado, nós não conseguimos viver nunca a totalidade do reino de Deus para nós. Sabe qual é outra coisa que nos prende no nosso passado e muda, estraga nosso relacionamento com o passado? Que precisa ser mudado. A nossa mente com relação ao passado, a forma de se relacionar com o passado precisa ser mudado. A segunda coisa é que fracassos antigos também nos prendem na zona do ver. Ah, mas eu fracassei como marido, eu fracassei como esposa, eu fracassei como mãe, eu fracassei como gerente, eu fracassei no meu trabalho, eu fracassei como dono de empresa, eu fracassei como sócio, eu fracassei como pai, etc, etc, etc. Deixa eu te falar uma coisa: você não é o seu fracasso.
Você não é, esse rótulo não é quem você é. O nosso fracasso não nos define, não diz quem nós somos, não dá a nossa identidade. A nossa identidade não muda quando nós fracassamos. O fato de sermos filhos e filhas, amados e aceitos por Deus, não muda no momento que você fracassa como pai. A sua identidade não muda no momento que você fracassa na sua empresa. Você continua sendo filho. Mas como que não muda? Por que não muda? Porque a sua identidade não depende da sua performance, depende da performance de alguém que há 2000 anos atrás teve a melhor performance de todas, ao estender os seus braços na cruz e sangrar por mim e por você. É sobre essa performance que a nossa identidade está pautada. Então deixa os fracassos lá no passado, usa os fracassos como resposta para o futuro. Diz: ei, quer saber de uma coisa? Eu já fracassei, eu já fundei 3, 4 empresas. É mesmo? E como é que é isso? Estou continuando uma nova agora. Por quê? Mas não vai fracassar? Não sei, não importa. Eu vou dar o meu melhor, mas eu quero viver no reino de Deus, e Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Os fracassos não nos definem. Mude a forma de você se relacionar com o seu passado. Ah, Will, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu fui, você não sabe nada de mim para estar falando a respeito do meu passado, a respeito de que eu posso ser amado, eu posso ser querido e amado por Deus. Você não conhece quem eu sou. Eu não conheço todos aqui. Conheço alguns de vocês, a minoria, mas eu conheço Jesus, e Ele é o Rei, e o seu reinado é eterno, o seu reinado nunca terá fim. E nesse reino você é perdoado, nesse reino você é amado, nesse reino você é escolhido, nesse reino você é abençoado, nesse reino você encontra propósito, nesse reino você encontra a vida eterna, nesse reino você pode ser um novo pai, nesse reino você pode começar de novo como mãe, nesse reino você pode ter uma nova chance, nesse reino você pode ter uma nova vida, porque não é sobre você e a sua performance, mas é sobre a performance do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, e Ele apenas te convida: ei, vem viver no meu reino. Vem viver debaixo das minhas leis, vem viver debaixo das minhas regras, vem viver da forma com que eu quero que os meus súditos vivam. Não é por quem você é, mas é porque Ele é. Não importa absolutamente nada os seus títulos, nada. Assim como não importava nada para Jesus os títulos do nosso amigo aqui em questão. Não adiantava absolutamente nada para Jesus, não era nada. Jesus, mas eu sou um príncipe. Não importa. Jesus, eu sou um mestre. Não importa. Jesus, eu sou pastor. Grandes coisas. Mas Jesus, eu sou líder de equipe. Jesus, eu sou líder de célula, eu sou líder de grupo, eu sou líder de eu não sei o que mais. Não me importa absolutamente nada. Jesus, eu tenho um ministério. Não me importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não te leva para viver o reino de Deus. Apenas tomar uma decisão de deixar o seu passado no seu passado, perdoar as mágoas antigas, esquecer dos seus fracassos e dizer: Jesus, eu corro na tua direção. Jesus, eu abro meu coração para ti. Jesus, eu abro minha vida para ti. Te fazem viver o reino de Deus na sua totalidade. Você quer viver o reino de Deus? Você quer viver o reino de Deus? Aprenda a se relacionar com o seu passado de forma correta. Se você quer viver o reino de Deus, mude também a forma de se relacionar com o seu futuro. Aprender a se relacionar com o passado não é o suficiente. Você precisa mudar a maneira com que você se relaciona com o seu futuro. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Jesus está dizendo aqui: ei, Nicodemos, você precisa entender que você precisa mudar completamente a sua mente. Sabe, para Nicodemos, como um judeu, um líder judeu que era príncipe do povo e ainda fazia parte do Sinédrio, que eram as pessoas que lideravam a parte religiosa / política em Jerusalém.
ele entendia muito bem o conceito de batismo nas águas. Não era algo novo. Jesus não criou nada novo. Jesus deu a totalidade do que aquilo representava. Mas já existiam batismos. Já existiam batismos para purificação. Aquilo não era novo para Nicodemos. Aquilo já existia, ele já conhecia. Agora, nascer do Espírito? Como é que é isso? Jesus, como que isso é possível? Como que eu faço isso? Vamos lembrar de quem Nicodemos era, um homem bom que conhecia a lei, que gastava a sua vida para ensinar o povo como agradar a Deus. Era esse o trabalho de Nicodemos. Nicodemos reconheceu que Jesus era o Messias. Nicodemos amava Jesus, ajudou Jesus em outras 2 ocasiões, como eu mencionei no início dessa mensagem. Ei, não era bom o bastante para entrar no reino de Deus? Jesus, eu ainda não tenho as credenciais necessárias. O que mais eu preciso fazer? O que mais eu tenho que provar? Você já pensou assim? Você já orou assim? Deus, o que mais que eu tenho que te provar para mim começar a viver aquilo que eu preciso viver? Deus, o que mais eu tenho que fazer? Só me diz. Você já orou desse jeito? Deus, só me diz. Só me diz o que eu preciso fazer para começar a viver as tuas promessas na minha vida. Todos nós oramos ou pensamos isso. O que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que entregar? O que mais Deus precisa? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que provar? A forma de pensar de Nicodemos ainda era a forma de pensar humana. E Jesus estava convidando ele para mudar a forma de pensar humana pela forma de pensar do Espírito. E a forma de pensar de Nicodemos era que tudo era por merecimento. Mas a forma de pensar no reino de Deus não é por merecimento, mas é por reconhecimento. Não é sobre merecer alguma coisa, não é sobre fazer por merecer, mas é sobre aquilo que eu reconheço. É quando eu reconheço que eu não sei tudo. É quando eu reconheço que eu não sou perfeito. É quando eu reconheço que eu preciso da graça de Jesus. É quando eu reconheço que eu não estou sozinho, mas que Ele está comigo. É quando eu reconheço que sozinho eu não sou capaz. É quando eu reconheço que os meus esforços não são suficientes. É quando eu reconheço que eu fui criado para mais do que eu estou vivendo. É quando eu reconheço de que eu não sou fruto do acaso. É quando eu reconheço de que Jesus morreu na cruz porque eu não tinha capacidade de fazer. É quando eu reconheço que nada que eu possa fazer é bom o suficiente para Deus. É quando eu reconheço, eu digo: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, sem Ti eu não vou avançar. Jesus, sem Ti eu não entro no reino. Jesus, sem Ti eu não uso promessas. Jesus, sem Ti eu não vivo a vida plena. A forma de mudar o nosso relacionamento com o futuro é nós mudarmos as nossas ideias de viver. Nós somos mergulhados numa sociedade, num país e numa região em que absolutamente tudo é por merecimento. Você faz por merecer ou nada feito. No reino de Deus as coisas não funcionam assim. Mas por que não? Deus não quer que eu faça boas coisas, Ele quer. Mas é que Ele sabe que absolutamente tudo de bom que você possa fazer não pesa 1 grama na balança para fazer você entrar no reino de Deus. Ele precisa colocar uma gotinha do sangue dele, do sacrifício dele, e aí sim você está apto. Sabe, é através de Jesus. E é isso que eu quero te falar nessa manhã. Nós vivemos a nossa vida e nós tentamos às vezes separar a nossa vida natural de espiritual. Ah, minha vida espiritual está indo mais ou menos, ou a minha vida natural está indo mal e eu preciso melhorar. Ei, não existe separação. Deus não te criou em partes. Ele te criou uma peça de barro, como fez com Adão, e Ele soprou do seu espírito nas suas narinas. Nós somos os únicos da criação, que somos corpo, alma e espírito. Mais ninguém da criação. Os anjos são espíritos, os animais são matéria, as plantas são matéria. Nós somos matéria e somos espírito também. Então não tenta dividir. Não dá certo, não funciona. Você não funciona só com uma asa. Um avião não voa só com uma asa. Ele precisa das duas. Você precisa das duas. E às vezes nós tentamos dividir isso.
como se eu pudesse melhorar um lado, então tudo vai melhorar, eu ajeito aqui e aí tudo vai dar certo. Não funciona desse jeito. Nós precisamos mudar a nossa mente e entender que aquilo que nós fazemos precisa ser através do Espírito, precisa ser para honrar a Deus, precisa ser através de Jesus. Eu amo o que diz Provérbios no capítulo 16. Provérbios diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Calma aí, olha o que diz na segunda frase: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor é quem pesa o espírito. Entrega as tuas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. É óbvio, tudo aquilo de bom que nós fazemos aos nossos próprios olhos parece maravilhoso. Você olha, faz e diz: olha Jesus, gostou? Olha que lindo que ficou. E Deus está lá dizendo: peraí, eu tenho que pesar o espírito. Isso quem faz sou eu. A motivação por onde nós fazemos, a forma como nós vamos nos relacionar com as coisas do futuro, vão determinar se nós vivemos a totalidade do reino de Deus, ou se nós vivemos apenas como um turista, vendo belos lagos, belas praias, belas pessoas, bela comida, mas não conseguimos nunca experimentar o gosto da comida, nunca conseguimos experimentar como é viver naquele lugar. Deus estava convidando Nicodemos a fazer parte do reino dele. Deus está nos convidando a não apenas ver o reino de Deus acontecer na nossa frente, mas entrar e mergulhar no reino de Deus e viver a totalidade daquilo que Ele tem para nós. Mude a sua forma de pensar. O senso comum diz que se você for bom o bastante, Deus te ama. Se você for honesto o bastante, você vai para o céu. Se você for um bom pai, uma boa mãe, se você não matar, se você não roubar, já é o suficiente. Isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso. Continue desse jeito, mas isso te faz um ótimo cidadão. Mas para você fazer parte da vida do reino de Deus, isso não é o suficiente. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Ótimo, você não faz mais que sua obrigação. Você não é um Einstein por não fazer isso, você é uma pessoa correta. Deus nos criou para sermos pessoas corretas. Nós não somos diferenciados por fazer isso. Muito bem, continua. Mas não é isso que nos faz viver o reino de Deus na terra. Não é isso que nos faz viver as promessas de Deus na terra. Sabe, quem sabe tem pessoas aqui que viveram tempo demais vendo o reino de Deus acontecer, mas agora precisam viver o reino de Deus nas suas próprias vidas, nas suas próprias finanças, no seu próprio emprego, na sua própria família, nas suas próprias ideias, nos seus próprios questionamentos, na sua própria mente. No reino de Deus não tem julgamento. No reino de Deus você não tem que ser alguém para ser aceito, porque no reino de Deus é só através de Jesus. E talvez você pode pensar: isso é para pessoas que não conhecem a Jesus. Não, isso é para pessoas que conhecem a Jesus por muito tempo, veem o reino dele acontecendo, mas olham para a sua própria vida e dizem: cara, acontece para todo mundo, para mim não acontece. Para todo mundo dá certo, mas parece que a minha vida não deslancha. Ei, para de ver o reino de Deus e começa a viver o reino de Deus na terra. Sabe, já é hora de nós mudarmos, de você mudar a maneira de se relacionar com o seu passado, de perdoar as mágoas, de se perdoar pelos fracassos, porque Cristo já te perdoou por isso. Agora te perdoa também. Já é hora de você mudar a maneira de se relacionar com o seu futuro, de reconhecer quem você é de verdade diante de Deus, de reconhecer as suas intenções reais diante de Deus, do seu coração ser confrontado diante de Deus, e que você possa dizer: ei Deus, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, essas são as minhas intenções, é aqui que eu quero chegar. Muda os teus pensamentos, muda a forma de você pensar sobre o seu passado e sobre o seu futuro, e certamente você viverá a totalidade do reino de Deus para você, para a sua família e para todos que estão à sua volta. Quantos podem dizer amém por isso? Será que nós podemos ficar em pé? Eu gostaria de fazer uma oração hoje antes de nós encerrarmos essa reunião. E eu quero orar por pessoas que hoje precisam dizer: Deus, quer saber de uma coisa? Eu quero mudar a forma como eu penso sobre as coisas. Eu quero te colocar no meio dos meus pensamentos, dos meus planos, das minhas ideias. Deus, eu quero te colocar no meio da minha empresa, dos planos que eu tenho para ela.
Deus, eu quero que não seja apenas uma empresa no futuro, mas seja uma empresa que honra o teu nome, uma empresa que está nos teus planos. Deus, eu quero te colocar minha família. Sabe, hoje eu quero orar por pessoas que precisam olhar para o seu passado e dizer: Deus, eu preciso perdoar, eu quero perdoar, me ajuda a fazer isso. Eu quero orar por pessoas que estão decidindo hoje deixar mágoas antigas lá no passado, curar feridas antigas. Mas eu fui líder durante muito tempo numa igreja, eu servia e eu fui ferido e eu não consigo andar para frente agora. Ei, Deus tem mais para você, mas é só você que está impedindo isso. Deus tem outras coisas para você, Deus tem novidades para você, é só você que está impedindo isso. Perdoa mágoas antigas, cura feridas do passado, deixa o passado no passado e começa a te relacionar com o teu futuro. O teu futuro está à frente, não tem nada no passado mais para você. Eu quero orar por pessoas que precisam perdoar mágoas familiares, pessoas que precisam dizer, sabe, olha, eu preciso perdoar minha mãe, eu preciso perdoar meu pai, eu preciso perdoar o meu irmão por aquilo que ele fez, eu preciso começar a viver uma vida nova. Deus tem mais para você, ainda não terminou. Ei, não é tudo, não acabou. Mas Jesus, eu vivi mágoas, feridas no meu espírito, na minha alma. Deus tem mais para você, é só você que está impedindo. Deus quer te tirar da zona do ver e te colocar na zona do viver, do experimentar. Ele quer que você experimente qual é a boa, agradável vontade de Deus para você. E é só nós que podemos impedir isso. Será que nós podemos fechar os nossos olhos? Quero orar por você nessa manhã. Se você é essa pessoa, coloca uma das suas mãos sobre o teu peito, um sinal de que Deus está falando com você, que o Espírito Santo está te chamando a tomar uma decisão, a colocar a cabeça para fora da água e respirar de novo. Senhor Jesus, Tu vês todos esses meus irmãos e minhas irmãs. Meu amado, todos nós passamos por crises na nossa vida, crises no nosso espírito, crises na nossa alma. Mas Espírito Santo, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, que Tu possas falar no nosso coração e nos ajudar a perdoar o passado. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, eu sei que o Teu Espírito Santo está fazendo agir o Teu perdão total. Pai, em nome de Jesus nós declaramos que as forças de mágoas antigas não têm mais poder sobre nós. Nós perdoamos quem nos ofendeu nesse momento, nós liberamos perdão. Faça isso, só você pode fazer isso. Nós liberamos perdão por quem nos feriu, nós liberamos perdão por quem nos proferiu aquelas palavras tão duras, palavras de maldição, palavras de dor. Pai, em nome de Jesus nós perdoamos aquilo que ficou para trás. Senhor, em nome de Jesus eu peço que Teu Espírito Santo agora enche os corações, para que tenhamos coragem de perdoar os nossos próprios fracassos, as nossas próprias dívidas, os nossos próprios erros, os nossos próprios equívocos. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a perdoar, Pai. E eu sei que em breve viveremos as melhores partes do Teu reino aqui nessa terra também. Deus, nos ajuda a vivermos as Tuas promessas para nós. Pai, eu declaro sobre a Tua igreja novas promessas. Eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor Jesus, uma vida de fé. Eu declaro sobre a Tua igreja prosperidade, Senhor Jesus, nas suas emoções. Eu declaro sobre a Tua igreja promessa, Senhor Jesus, de um futuro de paz, de um futuro, Senhor Jesus, ao Teu lado, de um futuro melhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.